Fala, guerreiros! Bom, mais uma aula do projeto Soldado de Deus. E hoje eu vou trazer para vocês uma aula envolvendo a mente militar. Por que eu falo isso? Bom, você aí que quer entrar para PM, para o Exército, se você sonha em ser um militar, você tem que entender que para a área militar você tem que ter alguns requisitos. Eu vou passar para vocês algum desses requisitos que literalmente, cara, você tem que ter, não importa. Para qualquer área da área ali que envolve militarismo, você tem que desenvolver esses requisitos. E vamos lá. O que eu fiz para me desenvolver esse requisito? Vamos se dizer que primeiro, para você ser policial, você tem que desenvolver uma aptidão física. E o que é isso? Eu não estou falando para você ser aquele cara bombado, aquele cara igual o Hulk, não. Você tem que ali, cara, ter, como é que eu falo, uma aptidão física, seja na parte da corrida, seja na parte da força. E quando eu falo isso, cara, por quê? Porque o policial, cara, ele tem que ter um físico ali em um nível bom. Porque se ele tiver um físico ruim, como é que eu posso explicar, cara? Você vai estar ali em operação ou em alguma ocorrência e você não vai se desenvolver bem. Porque o policial, em determinado momento que ele for fazer alguma ocorrência, ele vai ter que correr, ele vai ter que pular, ele vai ter que subir, ele vai ter que, cara, subir muro, pular muro. Então é o seguinte, se ele tiver ali, cara, uma aptidão física ruim para aquilo, ele não vai se desenvolver. E isso pode custar até sua vida. Entendeu? Então é o seguinte, primeira coisa que eu fiz, eu nunca fui um cara assim, como é que eu posso dizer, de esportes. Nunca gostei de corrida, nunca gostei de treinar. Eu sempre fui aquele cara, como é que eu posso dizer, sedentário. Um cara sedentário. Porém, quando eu vi ali que para entrar na polícia você tinha que se desempenhar nos seus estudos, desempenhar também na parte física, eu comecei a demonstrar, cara, a minha aptidão física. E como que eu fiz isso? Primeiro, eu comecei pela área da corrida. A área da corrida ali, cara, é o que sempre me pegava. Por quê? Porque eu sempre fui muito ruim. Então eu falei, eu vou ter que me desenvolver bastante nessa área. E foi daí que eu comecei a correr. E corria, porra. Era tipo assim, eu fiz, pra melhorar na minha corrida, o meu pace ali no começo, era um pace de 7 minutos, 8 minutos por km. Entendeu? Então era muito ruim. Muito péssimo mesmo. E eu falei, cara, eu vou ter que melhorar isso e baixar isso para um pace de 5, um pace de 6, por aí. E aí eu comecei, via vídeo de como melhorar ali o seu pace, de como dar uma melhorada. E é o seguinte, disso daí, durante 6, 7 meses, eu me desenvolvi bastante na corrida. Então, se antigamente eu fazia 5 km em 40 minutos, eu comecei a fazer 5 km em 25 minutos, 24. O meu máximo ali que eu já adi em 5 km foi, se eu não me lembro, foi 21 21 minutos e 32 segundos. E a meta que eu tava querendo era o quê? Chegar no 5 km abaixo de 20 minutos. Mas aí eu vi que eu ia ter que perder um pouco de quilos, ia ficar muito pai, eu falei, não, isso não é pra mim, onde é que eu tô conseguindo aqui, tá bom. Fui e comecei a treinar um pouco mais leve, agora eu treino tiros, treino de tiros, treino também uma corrida mais leve, antigamente eu corria 10, 12, 14 quilômetros, hoje em dia eu corro 3, 5, entendeu? Mas aí, vamos lá, qual foi a segunda parte que eu comecei a treinar? Pô, eu vi ali que eu era péssimo também em flexão, não conseguia fazer 10. E no TEF da prova que eu estava prestando, o que pedia? Pedia 18 flexões. E aí que pega, filho. Para você que não consegue fazer 10, 18 é algo impossível. Entendeu? Mas aí, vamos lá. Como eu era um cara sedentário, nunca tinha treinado para nada, eu literalmente me entreguei aos estudos e me entreguei aos treinos. E cara, não adianta. Se você não desenvolve constância naquilo, você não fica bom. Por quê? Porque, cara, você no começo ali, você não vai conseguir fazer muito.
Mas se você ficar fazendo aquilo todos os dias, o seu hábito vai levar você a ficar bom naquilo. Então, eu comecei ali na flexão, cara. Comecei a fazer 3 vezes de 10, 3 repetições de 10. E aí de 10 eu passava para 11, de 11 eu passava para 12, de 12 eu passava para 13, 14, 15, 16. Foi aí que um dia eu tava fazendo 17 flexão. Falei, cara, vou aumentar para mais uma, 18, é a última. Comecei, 18. Quando eu fiz aquelas 18, cara, já tinha literalmente quase 1 mês e meio, quase 2 meses que eu tava treinando. E aquilo eu treinava um dia sim, um dia não, entendeu? Pro corpo também dar aquela descansada. Mas aí quando eu fiz a 18, eu falei, realmente, há um mês atrás eu não tava conseguindo fazer nem 10. Agora eu tô fazendo 18. Olha só como que a constância ajuda, o hábito ajuda. E cara, tu tem que ter propósito, não adianta. Coloquei esse propósito na minha vida e fiz. E aí das 18 eu fiz 20, 25, hoje eu consigo fazer no máximo umas 30. Graças a Deus, tá bom, não tá ruim. Mas pode melhorar também, caso eu precise. E aí eu coloquei na minha mente que nada pra mim é impossível. Entendeu? Nada pra mim é impossível. Se eu não sei aquilo ou se eu não consigo fazer, não importa. Se é aquilo que eu quero, se aquele é o meu propósito, eu vou bancar aquela porra todos os dias, até virar constância, até virar hábito e até eu ficar bom. Então, a terceira parte ali da minha aptidão física foi o quê? A barra. Cara, barra era algo foda. Por quê? Porque antes eu pensava que para entrar pra polícia ou pra qualquer área militar, você tinha que fazer, no caso, 12 barras. Mas não, 3 barras ali é o mínimo. Entendeu? Você fazer as 3, você já tá no jogo. Porém, se você fazer 10, 12, dependendo ali do cargo, você consegue ganhar mais pontos. Então, vamos lá. E aí que tá o problema. Eu nunca tinha fazido barra. Nunca. E aqui, cara, na minha cidade não, na minha roça, porque eu moro literalmente na roça, não tinha nada pra fazer barra. Não tinha nenhuma árvore, pra vocês terem noção, de me grudar e fazer. E aí que eu falei, cara, o que eu vou arrumar? E aí eu comecei a treinar num gol aqui, porque em frente à minha casa tem um campo de futebol. E tem daqueles gols, entendeu? De barra de ferro. Cara, eu juntava naquele gol e toma. Só que aí, o que pega? Não foi assim tão fácil. Não foi da noite por dia. As primeiras vezes ali eu não conseguia subir. Não conseguia fazer uma execução perfeita. E aí, cara, que eu falei, realmente eu vou ter que me desempenhar para isso também. Comecei. E o que eu dou dica para as pessoas que querem começar a fazer barra? Cara, treina primeiro a sua pegada. Entendeu? Fortaleça a sua pegada, ó. Isso daqui te ajudará bastante. E também fortalece a sua escápula. Porque é a escápula que faz, ó, você subir. Faz você, entendeu? Fazer a execução correta. E aí, cara, eu treinava ali como? Treinava fortalecimento da escápula, 3 vezes de 12, 5 vezes de 12, entendeu? Treinava também, ficava, cronometrava lá 1 minuto, fazia 10 repetição de 1 minuto, pendurado na barra, porque isso ajuda bastante a você ficar, como é que eu posso dizer? A você fortalecer também a sua pegada, fortalecer o seu costume ali na barra. Isso eu fiz isso durante um mês, cara, ficar ali pendurado na barra. Isso ajudava bastante. Aí durante os 2, 3 meses, se você entrar no meu Instagram, você vai ver lá, cara, o meu começo. Eu sempre posto, tem lá no meu começo, quando eu comecei a fazer barra, eu não conseguia subir, então eu treinava só o fortalecimento da escápula, que é aquele pescocinho de tartaruga, só levanta essa parte sua aqui da escápula. Então eu treinava literalmente isso. E hoje em dia, se você vê lá, cara, você vê que eu consigo fazer as 10 execução perfeita. Algo que eu vou falar pra você que cada vez que eu olho para aquilo eu falo, realmente não há nada impossível para quando você tem propósito. Mas aí, concluí o meu TAF, zerei, graças a Deus. E meti sempre também nos estudos. Não pode parar, cara. Não, é um e outro. Os dois, estudo e treino, tem que andar junto. Você tem que conciliar essas duas coisas na sua vida, essas duas rotinas, até elas virar hábito. Mas vamos lá. O cara que quer ter a mente militar, ele tem que ter na cabeça o quê? Cara, que você tem que mudar os seus hábitos. Mudar a sua postura, mudar o seu jeito, mudar as suas amizades. Por quê? Porque é o seguinte... Quando você está estudando para a carreira militar, é o seguinte, muitas pessoas
dependendo, pode ser amigo, familiar, vão desacreditar. Muitas pessoas vão te desmotivar. Até seu pai e sua mãe podem falar coisas que não vão te ajudar. Mas é o seguinte, se você tem um propósito, você não pode dar ouvido a eles. Então, uma coisa que eu te falo, tenta evitar pessoas que vão te desmotivar. Porque se você é um cara de mente frágil, e se você vai pela opinião das outras pessoas, uma hora ou outra você vai se deixar levar pelo que eles vão dizer. E aí que está o seu erro. Por quê? Porque você tem que entender que a opinião da outra pessoa, ela não acarreta nada na sua vida. Entendeu? Quando você não coloca poder nas opiniões das pessoas em sua vida, você começa a seguir o seu caminho sem importar por que vão dizer. Você, cara, vence. Por quê? Porque é só você contra você mesmo. Seu pior inimigo é sua mente. Então, eu tive que parar de andar com certas pessoas que só desmotivavam. E entenda, cara, você é jovem, você quer curtir balada, você quer curtir isso, você quer sair com as coleguinhas, você quer sair com seus colegas, mas você tem que entender, cara. Por quê? Porque o cara, quando ele desenvolve uma mente militar, ele entende que em determinado local não é o seu local. Aí que tá o problema. Porque o seu corpo, a sua mente, literalmente, ela quer estar ali. Sua carne, ela quer estar ali. Cara, minha carne quer estar ali no monte, naquela rodinha. Onde é que tá a galera bebendo? Onde é que tá a galera ali no churrasco, tomando a bebida, usando droga? Você, quando tá no começo da sua juventude, a sua mente, ela quer estar ali, ela acha aquilo bonito. Porém, aquele não é o local para um cara que quer se tornar um militar. Por quê? Porque ali pode acontecer algo, pode rolar briga, pode literalmente acontecer algo com você que não vai te ajudar. Você pode acabar bebendo demais e causar brigas. E isso, cara, pode te acarretar como é que eu posso dizer? Uma ficha ruim ali na área da polícia. E para você entrar na polícia, praticamente você tem que estar com a ficha limpa, pô. Ah, mas eu já fiz isso. Não, literalmente tem coisas que ali o negócio social ele não vai olhar. Mas se você tiver uma ficha ruim, pode ter certeza. Se você tiver um tráfico, um roubo, cara, pode ter certeza, você não pode mais entrar para PM. E é o seguinte, não é porque você está traficando ou que você está roubando. Mas se você estiver junto de quem tá, é igual aquele ditado. Galinha que anda com pato morre afogado. Entendeu? E, cara, esses ditados têm bastante peso. Porque, literalmente, quem anda com porco farelo come. Tem colegas aí que já tiveram que pagar preços por estar perto de pessoas que, literalmente, eram pessoas ruins, eram pessoas mal vistas. Mas vamos lá. A mente militar, ela é uma mente onde ela consegue ver ocasiões ou consegue discernir coisas antes que elas aconteçam. Então, se você está em um determinado local e você sente que aquele local não está bom, você se retira. Por quê? Porque o cara que quer ser policial, ele tem que entender que ele não pode tomar aquele lugar do bam bam bam. Daquele lugar, cara, se acontecer um roubo aqui, eu vou intervir, vou sacar aqui. Não, não é assim que funciona, cara. Você tem que entender que você é um policial e você tem um poder na cintura e um poder em suas mãos. E, cara, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, dependendo do momento, se você vê uma ação, se você vê algo ali e tiver como de você evitar e sair fora daquele local, ok, você está tendo uma mente militar. Mas se você, cara, acha que deve intervir, você tem que entender, os seus resultados gerarão as suas ações. Ou suas ações são os resultados, entendeu? Mas vamos lá. O cara, ele tem que entender que você ser militar ou você não ser, não te torna melhor ou pior do que ninguém. Não te torna melhor ou pior do que ninguém. Porém, você, como eu disse, tem um peso, tanto na cintura quanto nas mãos, e um poder ali acima. Quando você está com aquela farda, ou até quando você não está. Mas você tem que entender, cara. Não é porque você coloca uma farda, uma pistola na cintura, que você acha que é imortal. Não, você sangra também. Então entenda. Tenta pensar ali, usar o seu raciocínio em determinadas ações. Mas se caso você necessita usar ali, cara,
eu acho que é o certo. Por quê? Porque na guerra, filho, se você tem armas boas, se você tem a condição de usar aquela arma, por que não usar? Entendeu? Mas vamos lá, eu não apoio ninguém a usufruir do poder. Mas se você tá numa guerra, cara, e você tem que literalmente usar aquilo, é isso, filho. Não tenho como reclamar. Outra coisa que eu queria deixar, cara. Porra, o cara que entra pra essa porra aqui, mano, que nem eu falo, eles vão possuir seu corpo, vão invadir sua mente e não vão deixar você dormir. Porra, cara, você muda o seu jeito de andar, você muda a sua postura. Quando você desenvolve essa mente, você muda tudo. É algo praticamente diferenciado. A sua roda de amizade, ela também, pode ter certeza, ela deve mudar, porque você não pode ficar andando com vagabundo. Ah, mas eu tenho amigos ali que fazem tal coisa errada. Cara, fuja da aparência do mal. Fuja. Pô, uma hora ou outra aquele colega seu pode estar devendo certa pessoa, e aí o acerto de conta uma hora vem, e pô, se tu tiver junto, tu vai, ou tu vai ver ali e vai ficar com a mente perturbada, então evita. Evita. Ah, eu vi na rua, cumprimentei, ok. Nem para trocar ideia, só cumprimentei, bom, segue seu caminho, pô. Por quê? Porque você é diferente de outras pessoas. Você não é igual a eles, entendeu? Você tomou uma decisão que te torna diferente, que te torna uma pessoa que não pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, entendeu? Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, não no lugar errado e na hora errada. Porque o acerto de conta uma hora vem, filho. Entendeu? Mas vamos lá. Cara, eu gosto bastante de ter um grupo e lá nós sempre conversamos sobre. E é um monte de galera, um monte de jovem. São pessoas que estão motivadas também. Motivadas assim, de um lado bom, mas eu vejo que muitas pessoas ali também têm que melhorar alguns atos. Porque você não... É lógico que a motivação te ajuda em uma parte. Mas você não pode ter dependência dela para seguir um sonho. Entendeu? Por quê? Porque se você ficar dependente dela, pensa que isso aqui, ó... Caralho, a tinta dessa porra acabou. Pensa que isso aqui é motivação. E esse daqui é o seu sonho. O seu sonho ele é maior do que a sua motivação. Você tem que entender isso. O seu sonho sempre tem que ser maior do que a sua motivação. Por quê? Caso sua motivação apague, o seu sonho continua maior. Mas agora, se sua motivação for maior que o seu sonho, porra, se tua motivação apagar, o seu sonho também some, filho. Não adianta. Essa é a lei. A motivação, ela ajuda até um certo ponto, mas daí vem a sua atitude, vem a sua decisão e vem o seu propósito. Porque se você não usar o seu propósito sobre acima daquela sua motivação, se sua motivação um dia acabar, filho, seu sonho acaba, seus prazeres acabam, tudo acaba. Entendeu? Então a motivação ela é ilusória, ela te ajuda, porém você não pode ser dependente dela. E é o que eu vejo, o erro de muitos jovens hoje em dia. Por quê? Porque eles veem ali um certo vídeo sobre a área militar, eles veem uma ação, uma operação ali no YouTube, eles, cara, sentem um nível de dopamina assistindo aqueles vídeos, acha aqueles cara foda e, porra, coloca na porra da mente que quer ser um militar. Mas aí que tá o erro. Ele pode até chegar lá, mas quando ele chegar lá, ele vai cair na realidade de que aquilo não é o que ele quer. E aí, cara, que entra o problema. Porque ele vai desistir. Ou no meio do caminho, ele vai ver, cara, que ele vai ter que estudar pra caralho, que ele vai ter que se entregar para aquilo. E ele vai desistir. Por quê? Porque ele estava motivado. Ele não queria saber daquilo, ele queria saber do que aquilo te proporcionaria. Porra, porque portar um fuzil aqui e pá, cara. Porra, é da hora? Parece ali no vídeo que é da hora a operação? Porra, parece. Mas na hora que você estiver na pele ali, sentindo, cara, aquela emoção, caralho, aí que você vai ver o que você realmente quer da sua vida, se você nasceu para aquilo,
se é aquilo que você quer. Por quê? Porque muitos vão pela motivação, mas eles ficam no meio do caminho porque não tem propósito. Mas o erro da galera hoje em dia é isso. Ou quando vão olhar ali e vão ver, cara, que eles vão ter que estudar pra caralho. Porque, cara, nada nessa vida vai vir de graça. Nada. Se você acha que aquilo é da hora, mas aquilo tem que pagar um preço. E o preço vai ser o seu estudo, vai ser o seu desempenho nos seus estudos. E quando ele vê que ele vai ter que estudar pra caralho, ralar pra caralho, ele vai desistir também. Mas é aí que eu falo. Você que desenvolveu uma mente militar, você, cara, tá disposto a pagar o preço. E você aí, jovem, você tá disposto também a pagar o preço? Se não, já pode pular fora do barco. Essa ilha, ela vai te matar, entendeu? Você acha que tá dentro do barco, você vai chegar na ilha, você vai ser bem recebido? Não. Se você não tá disposto a pagar o preço, quando tu chegar naquela ilha, tu vai ser o primeiro a morrer. Então é o seguinte, já pule fora do barco, reme contra. Mas vamos lá, você que quis seguir essa porra, você tem que entender, cara, que, caralho, é uma área muito ótima. Porra, você que sente essa porra, caralho, eu nasci pra isso, é isso que eu vou bancar e não importa, se eu morrer, se eu levar a minha vida de qualquer outra forma, eu posso ficar milionário, mas se eu não for isso daqui, eu não quero. Cara, você realmente entendeu a sacagem do jogo, porque literalmente você você nasce pra isso. É o que eu falo, ser militar ou ser polícia não é pra quem quer, é pra quem nasce. Você tem um chamado pra isso, entendeu? Não é pra qualquer um, filho. Não é qualquer um que desempenha uma mentalidade fortemente ali para isso. E eu posso dizer que eu nasci para isso, por quê? Porque eu desenvolvi uma mentalidade fortemente para isso. Então minha mentalidade ela está fortalecida. E o cara que quer ser policial, quer entrar na área militar, ele tem que colocar na sua mente. Ele não pode ser nem muito bonzinho, nem muito emocional e nem muito, como é que eu posso dizer, muito bravo ou muito explodido. Por quê? Porque em determinados momentos da sua vida, você vai ter que saber usar as suas emoções, você vai ter que saber usar o seu medo, você vai ter que saber usar a sua raiva. E se você não controla a sua raiva, dependendo ali da operação, você vai acabar tendo que pagar com seus resultados. E aí que está o problema. Por quê? Porque muitos caras entram e, porra, eu tenho muito problema com raiva. Ah, não. Eu tenho muito problema com medo. Porra, controla os seus medos, controla as suas emoções primeiro, depois você pensa se isso realmente é pra você. Porque, cara, você entrar nisso aqui, eles vão sugar a sua alma, pô. Você não tem noção. É algo praticamente diferenciado. Por quê, cara? Porque literalmente vão pedir de você o físico, vão pedir de você o mental. E o mental, filho, tem que estar em dia mais do que o físico. Porque vai chegar uma hora que o seu físico não vai aguentar, e aí que o seu mental vai entrar e vai esmurrar o seu físico, filho. E aí que é a parte bonita. Por quê, cara? Porque, tá bom, vem comigo, você tá lá na operação, ou uma ocorrência. Pô, tu tá na ocorrência, e aí você vê lá, vamos dizer, mudar aqui o roteiro. Você tá na operação. Pá, fingir que essa porra aqui é um fuzil. Pô, tu tá na operação. Fatiando, pá. Cara, tá o seu colega. Pá. Seu colega vai lá e toma um tiro. Do seu lado, filho. Do seu lado. Pum, toma um tiro. Cara, é um emocional que você tem que controlar naquele momento. Por quê? Porque você deve pensar, ou eu vou salvar o meu colega, ou eu vou surtar aqui nessa porra e vai morrer eu e meu colega, ou o que eu faço? Você vai ficar naquilo. Mas aí que você deve controlar a sua emoção, respirar fundo e falar, pera aí, eu fui treinado para isso. Então, você vai entrar num tipo ali de calmaria. Não que no meio do tiroteio você vai ficar na paz, igual de negócio, não. Tu vai entrar ali no nível que você vai parar, pensar, pera aí, eu treinei para isso, não posso me apavorar. Pô, o que eu faço? Pô, puxa seu colega, vê como é que ele tá, sempre vai ter um cara ali médico do lado, pô, ajuda. Não é hora de você se afobar e, cara, eu vou vingar essa porra e sair, não. É hora de você, ó, porra, caralho, o moleque tomou tiro aqui, pô.
vai adicionar, pô, vai vir os médicos, vai vir a galera para ajudar, o caveirão vai vir, pô, entendeu? Mas é aí que você tem que entender. Por quê? Porque se tu apavorar, morre você e seu colega. Se a sua emoção ali, porra, o que eu vou fazer eu começar a surtar, filho? Vai você e o colega pra vala. E aí, do que vai servir sua farda? Do que vai servir seu fuzil? Do que vai servir sua vida, sua carreira? De nada, porque em um determinado momento na sua vida você deixou sua emoção falar mais alto e literalmente você veio a padecer, porra. Por isso que eu falo, a emoção não controlada, ela pode te matar. Entendeu? Ela pode te matar. Mas é o seguinte, esses são os requisitos que você tem que entrar para desenvolver uma mente militar. Porque uma mente militar, filho, não é só você querer ser polícia. Não é só ter essa vontade, você tem que desenvolver os requisitos. E essa é a aula que eu deixo para vocês hoje.